Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando do bizarro filme live action de The Law House e como aquela obra era uma das piores coisas que já saíram da Nickelodeon, e parece que vocês gostaram bastante. No entanto, o que eu não esperava é que por algum motivo a Nickelodeon viu todo o hate que esse filme estava recebendo e pensou, seria uma boa ideia fazer uma série disso. E meus amigos, o resultado não poderia ter sido diferente de uma grande porcaria. O que me pegou desprevenido por outro lado é que a produção dessa série parecia saber que ninguém iria assistir essa bomba, então eles desistiram de qualquer ideia de tentar fazer uma série boa de The Law House para início de conversa, usando alguns dos efeitos mais de baixo orçamento possível, o que me rendeu algumas das risadas mais sinceras que eu já vi na minha vida. Pensando nisso, eu chamei o meu grande amigo Silent Rabbit e decidi ver o que seria uma das piores séries que eu já assisti. Se você não viu o primeiro vídeo, eu não quero perder muito tempo estabelecendo coisas que eu já disse lá, mas saibam que o elenco dessa série não atua muito bem e você vai ter que se acostumar com isso daqui pra frente. O plot desse início é que Lincoln e Clyde estavam querendo ver um programa especial à noite, mas o pai do Lincoln estaria comemorando o seu meio aniversário no mesmo horário. E sim, esse é o nível do plot que teremos que aturar dessa série. Continuando com essa linha de temas desnecessários, o Lincoln chega a uma conclusão que ele precisaria criar um plano para ajudar individualmente cada uma das suas irmãs para que elas não caguetassem ele na mesa de jantar. E bizarramente, mesmo nesse pouco tempo, a série conseguiu apresentar o seu primeiro problema crônico: a repetição. Olha, a série original costuma ter 2 segmentos de 11 minutos em cada episódio, mas nessa série cada episódio tem 22 minutos. Isso deveria ser uma mudança positiva a princípio, mas parece que os roteiristas de algum jeito não estavam preparados para essa mudança. Eu digo isso porque o motivo de The Law House ter 11 minutos é bastante simples. Eles escolhem um tema básico, desenvolvem uma história engraçadinha por cima dele e funciona, nada mais e nada menos. Só que aqui, por causa dos 22 minutos, algum palhaço dentro da produção dessa série sentiu uma vontade injustificável de aumentar o escopo de cada episódio, o que deu um problema enorme, porque nesse tipo de situação, menos acaba sendo mais, já que isso acabou resultando numa série querendo enfiar diversos assuntos maçantes um atrás do outro e não conseguindo desenvolver bem nenhum desses temas por falta de tempo. Isso acontece em literalmente todo episódio. Nesse aqui, eles quiseram introduzir cada uma das irmãs, o que, ok, pelo menos não é algo tão terrível, mas poxa, quem tá assistindo essa série com certeza assistiu The Law House original. Não faz muito sentido tratar como um assunto de foco do episódio de desenvolver cada uma das irmãs. Mas o resultado disso é um show que nunca dá atenção ao plot principal da história. O jeito infinitamente melhor que a série original resolveria esse problema era colocar o Lincoln ajudando uma ou duas irmãs e fazendo uma transição para que ele não precisasse ajudar todas e economizasse tempo de episódio, mas isso só não é seguido aqui. De qualquer forma, tudo isso é compensado, porque assim que o Lincoln convence todas as suas irmãs, isso é que acontece. Eu acho que eu já tô vendo pra onde esse episódio vai ir. Eu tô me divertindo bastante. Não é possível. Eu quebrei muito quando eu vi essa cena, porque você sabe que esse show não tem qualidade suficiente para entregar uma cena que te faça genuinamente rir. Mas justamente por isso, você pensa que eles vão pelo menos te entregar algo digno de uma produção que milhares de pessoas vão ver. Mas eles se preocuparam tão pouco com essa série que eles não fizeram isso. Eventualmente, o robô dá problema, o pai do Lincoln dá um discurso motivacional muito forte dizendo que é muito importante comemorar o seu aniversário para ele, e o Lincoln faltar deixava ele muito triste, falando que ele só moveu para comemorar o seu meio aniversário porque aparentemente um outro garoto popular na escola dele fazia aniversário no mesmo dia e isso roubava todos os seus colegas. Caramba, se você quer mover o seu aniversário porque as pessoas não vão pra ele, por que você não move ele pra tipo uma semana e não 6 meses antes, tendo que comemorar em literalmente outra data? A família dos Louds acaba voltando para casa triste e o Lincoln, que estava assistindo o programa, começa a pensar: talvez eu esteja meio errado, o que nos entrega uma das melhores sequências da história da televisão pela baixa qualidade desse desenho. Em resumo, Lincoln convence seu pai de que ele estava planejando uma festa surpresa, e pelo Lin ser um completo idiota, ele acredita no Lincoln. O que me chamou a atenção aqui é os personagens comemorando isso com uma música feita pela Luna do mais absoluto nada. Querem saber? O quê? Agora a gente vai mandar ver! 1, 2, 3, 4! You thought we didn't listen. Eu não sei se é por uma falta de orçamento ou o que, mas a Nick decidiu manter as músicas no idioma original dessa série. Isso já tinha acontecido no filme, mas lá tem tipo uma música de encerramento, então era algo menos notável. Nesse caso, essa série de The Law House tem músicas em momentos muito específicos, então você acaba sendo surpreendido porque os personagens estão falando português, mas trocam o idioma para cantar essa música. O fim da picada é a finalização desse primeiro episódio. Se você não conseguiu sacar, o Lincoln tá muito errado aqui. Seu pai tinha uma data muito importante para ele
dele, o Lincoln não deu bola pra isso, e essa situação, por mais ridícula que ela seja, num show infantil bom, eles passariam a lição e tentariam punir o personagem do Lincoln enquanto mostraria que ele se arrependeu, pra passar uma lição para o espectador de ei, o protagonista está errado. As coisas começaram a ir para um caminho estranho quando o Lincoln inventou uma festa surpresa pra ele, dando a entender que ele iria passar ileso. Por outro lado, parecia que a série iria consertar isso, quando o pai do Lincoln pergunta para ele se ele tinha alguma coisa a dizer. Nesse momento, você espera que o Lincoln vai admitir os seus erros e falar para o seu pai que ele estava errado e não foi na festa porque ele foi idiota, mas aqui uma das cenas mais inesperadas dessa série aconteceria. Maratona da meia-noite e o distintivo. Não preciso de um É uma boa distintivo do pergunta. hiper hardcore pra provar que eu sou um homem. Porque um homem de verdade... Oxi, oxi. Só pra raciocinar uma coisa, a mensagem do episódio é sobre o que tornou ele um homem de verdade, no caso, foi se importar com a família. Mas ele não se importou com a família. Essa mensagem não faz o menor sentido. Novamente, eu quebrei muito aqui porque a única coisa que o show tinha que se preocupar era em passar uma lição decente. Mas parece que eles falam algo do tipo, ei, você não precisa se importar com seus pais e seja feliz. Fora que, tipo, o que ser um homem tem a ver com o que o Lincoln fez aqui? No geral, eu achei um episódio terrível e a lição dele é péssima. Os personagens parecem ter 2 de QI e a série foca muito mais em alguns personagens ao invés de escolher um específico para dar atenção. Contudo, eu tenho que admitir, essa foi uma experiência engraçada. Engraçada de tão ruim? Sim, mas ser surpreendido pela má qualidade também é uma forma de comédia no fim do dia. Então eu decidi ver mais episódios do show para fazer esse vídeo. E caramba, foi uma experiência que eu preciso compartilhar. Eu também poderia gastar meu tempo fazendo um review individualmente de cada episódio e falar como essa série foi terrível, mas isso seria um resultado pra lá de previsível e bem sem graça. Então decidi pegar os principais problemas de cada episódio do show e daqui pra frente fazer um roteiro muito mais focado em vocês darem risada da experiência terrível que eu tive. Olha, pra uma série live action eles não tinham muita margem de erro, porque eles já tinham todo o material enorme que era The Law House original, mas de algum jeito eles ainda conseguiram não fazer as coisas direito. Eu já falei um pouco disso no meu primeiro vídeo de como o filme tentava dar atenção pra todo mundo e como o resultado se flandrizava os personagens, e isso continua acontecendo aqui. Mas dessa vez, eu diria que a situação é ainda pior, porque a série tem dificuldade em inserir os seus personagens naturalmente na história, então eles precisam mudar drasticamente o roteiro para encaixar os seus personagens. A Luna, por exemplo, parece que a série toda ela só pode ser usada em contextos que alguma música está sendo tocada, ou que ela precisa demonstrar os seus gostos musicais para aparecer. No episódio 6, por exemplo, lá os pais do Lincoln têm uma reunião de pais em todas as escolas para verificar se seus filhos passaram ou não. A série vai passando individualmente por cada irmã, algumas passando, outras reprovando, mas no clímax do episódio, quando faltavam apenas Luna e Lincoln, a série corta tudo para o Clyde por alguma razão dizendo que a Luna tinha passado. Eu realmente tinha ficado triste porque eu queria ver a história da Luna, mas daí você pensa, ok, a série vai continuar e vai acabar esquecendo esse plot. Até que do nada, quando o Lincoln estava se culpando de tudo em um momento completamente dele, a Luna aparece como uma luz para mandar ele comprar o professor dele porque ela tinha feito o mesmo com a professora dela em um show de rock. Tipo, essa cena só não tinha motivo para ser colocada ali. Era tão melhor fazer uma história decente para a Luna. Um outro exemplo que eu gosto de usar é o personagem do Lynn Loud. Eu confesso não ter assistido muito da série original, fora as vezes que eu precisei ver para fazer um vídeo ou outro aqui pro canal, tanto que isso acabou me rendendo algumas erratas no último vídeo, mas eu tenho quase certeza que o personagem do Lynn Loud não é nem de perto o bobão que eles transformaram ele nessa série. O problema é que essa série sente a necessidade de enfiar ele em literalmente todo episódio por causa disso. Isso te irrita muito, porque ele age como um bobão toda hora. E bem, falando em humor, eu posso reclamar um pouco das piadas dessa série por um momento? Porque, meus amigos, esse é o show menos engraçado que eu vi em muito tempo. Eu sei que esse é um show pra crianças e tudo mais, mas ser para crianças não justifica o show fazer piadas horríveis. Claro, no fim do dia o humor é subjetivo e o que é engraçado pra mim pode não ser engraçado pra você e vice-versa, mas no geral um consenso que o que faz uma pessoa rir de uma piada é o quão inesperada a piada é na cena. Uma família realmente barulhenta não parece saber disso. Lembra no episódio que eu usei de exemplo no último caso? Lá nós temos uma piada do Lynn derrubando uma lixeira com seu carro. Essa piada não é lá muito engraçada porque você já esperava alguma coisa assim do personagem do Lynn, mas o real problema é que eles repetem essa mesma piada. Não uma, não duas, muito menos 3, mas sim 5 vezes durante esse mesmo episódio. Meus amigos, a mesma piada é feita 7 vezes durante o episódio. Isso me deu uma raiva assistindo porque isso era completamente desnecessário. É
impressão que eu tenho assistindo essa série é que ela é feita com base no YouTube Kids de 2016, porque são as mesmas piadas sem graça reutilizadas diversas vezes. Tem literalmente um episódio inteiro baseado em como o Lincoln tem uma espinha na bunda e por algum motivo ele decide falar isso em voz alta. Por que isso tem que virar um problema tão grande a ponto que ele precisa ser pego usando fralda para sofrer ainda mais? Esse episódio todo parece ser escrito por uma criança de 7 anos que está se vitimizando. Olha, quando eu falo do humor, eu quero deixar claro que eu estou excluindo todos os momentos que essa série é tão ruim que acaba sendo engraçada, porque é exatamente disso que eu quero falar agora. Olha, quando você está querendo fazer uma série, você se esforça ao máximo para um produto sair com a mínima qualidade digna de algo profissional, mas a impressão que eu tenho assistindo isso é que os produtores não ligaram nem um pouco pra isso. Eu acabei dando uma spoilada naquele robô no início do vídeo, mas, meu Deus, isso não é nem 1% do que estaria por vir, porque essa foi a série com a edição menos revisada que eu já assisti, a ponto que você é pego de surpresa por o quão mal feito as coisas são. Eu poderia passar horas reclamando individualmente de cada efeito, mas no lugar eu decidi fazer uma compilação de alguns momentos de baixa qualidade dessa série para vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu trouxe! Ai! Os capacetes, gente. Deixa o nerd, pode levar os doces. CG é sim. Tem filtros no celular pra deixar as pessoas mais magras, mais bonito. Uma mensagem real. Meu Deus do céu! Não que seja problema usar a tela verde, mas isso é uma imagem estática. And if you have a sports team, Flips will sponsor you. Eu realmente não sei por que eles fizeram um produto assim. Tá, eu sei que a intenção da Nick era farmar um dinheiro com Della House para ganhar uma sobrevida, mas tipo, por quê? Olha essa Nickelodeon, uma das maiores empresas televisivas da história. Eles colocarem o nome deles em um produto de tão baixa qualidade é muito feio. Isso é muito irritante porque até os piores filmes que eu já analisei nesse canal parecem ter tentado fazer algo e se esforçaram em alguma área. Aqui não, isso parece ser uma completa desgraça. Leve em consideração que por causa do ótimo streaming da Paramount Plus, que percebeu que ninguém tava vendo essa série e parou de colocar os episódios no streaming, eu só consegui ver essa obra de arte até o 10º episódio. Isso significa que muito provavelmente existem muitas outras pérolas dessa série que nunca verão a luz do dia porque a Nick não ajudou com a preservação nessa série. Apesar de eu não achar a atuação dessa série boa, eu considero injusto criticar os atores que participaram disso aqui. É muito difícil atuar considerando a idade que esse pessoal tem. Explicado isso, o mesmo não vale para alguns problemas envolvendo a direção do filme que beira o amadorismo em alguns momentos. Em especial, eu quero destacar 2 cenas. Eu sei que eu errei, mas se me devolver a minha família, eu prometo que limpo a casa toda. E eu não vou mais tentar me livrar das tarefas, porque nada é mais importante que a família. A direção da série mandou o ator do Lincoln olhar para cima enquanto estava sendo gravado de lado, o que vai contra algumas regras de enquadramento de cenário. Tanto que o Lincoln falar diretamente para a câmera acaba encaixando muito com o personagem dele. Mas por algum motivo, aqui eles cortam a cena para esse ângulo todo esquisito. E depois de muito pensar, eu acho que eu entendi o que aconteceu. Embora diversas pessoas que estão fazendo essa série não fizeram um bom trabalho, elas não estão onde estão à toa. E eu tenho certeza que elas sabem que essa cena ficou esquisita. A minha teoria do porquê isso passou é que tinha uma câmera em cima gravando o Lincoln. E de início, o diretor pensou em usar apenas essa câmera por ser uma situação dele falando com o público. A questão é que essa cena foi toda pensada errada para início de conversa. E as pessoas da edição provavelmente chegaram à conclusão que seria estranho uma série ficar parado tanto tempo na mesma cena. E eu sei, é um erro bobo que eu tô pegando no pé, mas é justamente por ser bobo que é tão estranho. Como algo assim passou numa produção desse tamanho? Ah, eu lembro que eu falei que eram 2 cenas? Então a outra é essa pérola aqui. Meu Deus do céu, ele queria dar esse murro. Eu achei muito engraçado ela, porque o Lincoln muito claramente dá um socão nessa menina, só que a edição saiu toda errada, eles cortaram essa cena tarde demais, então dá pra muito obviamente perceber que isso foi um soco. Algo bizarro dessa série é como eles são incapazes de passar lições boas. Vocês viram que rola no primeiro episódio, mas tem um ótimo complemento pra mim, que é o episódio 6 da série. Eu fico genuinamente triste nele, porque era um início bem promissor. Aqui os Laudes estavam na sala assistindo uma transmissão de quem tinha ido bem
bem na escola e quem tinha rodado. No início, Lincoln estava tranquilo, porque mesmo com ele indo mal, o que importava é que 5 das outras 8 irmãs fossem bens, e pelas suas contas tudo daria certo. O problema é que a Lisa, a nerd do grupo, acabou indo mal por ser muito chata, e o Lincoln precisou ir correndo para fazer um trabalho que ele não tinha entregado. No caminho dele, entretanto, o trabalho é destruído e aparentemente o Lincoln não consegue imprimir ele de novo, então ele vai tentar comprar o seu professor com um presente. Felizmente o professor dele tem bom senso e recusa a compra, dando um sermão enorme do Lincoln por ele ser um mau aluno durante. E aqui uma das coisas mais revoltantes dessa série aconteceria, porque o Lincoln simplesmente vira pra câmera e fala: olha, eu sei que isso tudo é errado, mas como é por um sorvete, eu vou fazer isso. E começa a dizer que ele não ficaria surpreso se seus pais não aparecessem pra pegar o boletim, porque já que eles tinham 11 crianças, eles não conseguiam ajudar o Lincoln nas necessidades que ele precisava para a escola, como se o próprio Lincoln não tivesse a capacidade de fazer os seus trabalhos. Tipo, eu entendo que ele precisa de uma ajuda, mas o Lincoln nem se esforçou e coloca a culpa nos seus pais, o que é o pior tipo de ingratidão que se pode ter. Parece que eles tiveram que colocar o assunto do sorvete como algum tipo de aviso legal de tipo: olha, se você fazer isso você tá errado, enquanto passa uma lição completamente oposta. E o diretor até passa o Lincoln, mas depois esculacha os pais ali mesmo, falando que eles eram horríveis e tinham que ajudar os filhos, justamente por causa do que o Lincoln falou ali atrás. E embora talvez existisse algum fundo de verdade que eles têm que dar atenção pros filhos e eles tiveram 11 crianças porque queriam, é muito errado o Lincoln se livrar das suas punições quando ele foi claramente a pessoa que menos se importou com a escola para início de conversa. No fim, o Lincoln aparece e admite que mentiu. Daí você pensa, finalmente alguém vai ser punido pelos seus atos, e o Lincoln vai se ferrar porque ele estava mentindo não só para o seu professor como para os seus próprios pais. E apesar do professor fazer o certo e não passar ele, por algum motivo os pais falam que admiraram os esforços das crianças e compraram a sobremesa para eles mesmo assim. Que esforços quando o Lincoln mentiu na frente deles? Tudo nesse episódio está errado e eu preciso sair dele antes que eu fique com mais raiva ainda. Então vamos acabar com isso de uma vez e olhar como foi o decepcionante final dessa série. Aqui o Flip, um dos personagens menos gostáveis do show, aparece para tomar o lugar de Lynn na casa, porque ele meio que mentiu pro irmão dele e agora precisava provar que ele era pai de 11 crianças. Por que o pai do Lincoln aceita ser substituído por outro homem que está cuidando das suas crianças e está do lado da esposa dele? Eu não faço ideia. O irmão do Flip aparece e as coisas começam a sair do planejado quando o próprio decide ficar mais um dia. Tempo esse que é o suficiente para alguém surtar e o irmão perceber que tudo era mentira. E algo que me incomodou quando assisti isso é que por algum motivo, o show tenta passar o irmão do Flip como o errado nessa história, sendo que ele só tá bravo porque ele foi enganado a sua vida inteira e deu $57 mil para o Flip cuidar de seus 11 filhos. Dinheiro esse que ele seria obrigado a devolver de algum jeito agora. E eu não falei, mas essa situação toda só tá acontecendo porque a Charlie, o interesse amoroso do Lincoln, estava saindo da cidade e o Lincoln queria dar um presente para ela ou ele seria esquecido para sempre. Então ele decide querer comprar um anel na loja do Flip de $57 mil. E eu não entendi muito bem se esse valor era real, mas se esse foi o caso, por que o Flip não vendeu esse anel para comprar a sua casa de volta? Inclusive sobre a Charlie, se você não é um fã assíduo de The House, você pode estar confuso se o Lincoln não tinha uma namorada antes na série, mas pensando para fazer esse vídeo eu descobri que o Lincoln realmente namorava a Ronnie na série, mas eles foram movidos de namorados para melhores amigos quando a Ronnie saiu da cidade, o que eu acho muito bizarro porque eles só estão reutilizando esse mesmo plot, só que com a Charlie no lugar da Ronnie. A família dos Louds não queria deixar o Flip se ferrando, mesmo ele tendo mentido a sua vida toda, e as irmãs do Lincoln decidem que iriam fazer o show para levantar fundos ao Flip. A Lori volta para a série depois de passar vários episódios na faculdade, todo mundo faz uma pose maneira para a câmera, e nós temos mais uma cena genérica de todo mundo dançando feliz e cantando feliz com a personagem da Luna sendo utilizada para o vocal. O Lincoln ganha a esmeralda e a entrega para Charlie, ganha um beijo na bochecha, e a série acaba. Quer dizer, a série não acaba exatamente. Como eu disse lá atrás, alguém na Paramount ficou com preguiça de colocar os episódios no Paramount Plus, e felizmente eu precisei só assistir até o episódio 10 dessa série. A conclusão final dos meus pensamentos sobre essa obra é que a série de The Law House consegue ser, pelo menos na minha visão, a pior coisa que já saiu dessa série. E olha que muita coisa ruim saiu de The Law House com o tempo. Eu me lembro de olhar para isso e pensar que ela só seria uma série ruim, ainda mais por a série passar lições de um jeito tão horrível, porque muitas vezes eles precisam explicar lições na nossa cara ao invés de falar como se elas fossem coisas normais. E você sabe que algo está errado quando você não absorve nada que o episódio te passou naturalmente. Tudo aqui é um grande zero à esquerda e parece só se esforçar para falhar. O que mais me irritou é que essa série está na desgraça do streaming do Paramount Plus. Provavelmente o pior serviço de streaming que eu já tive o desprazer de assinar para assistir algo nesse canal. Pior ainda é que essa série não precisava ser tão tenebrosa. Tá, eu entendo um live action de The Law House não é uma ideia muito bacana, mas alguns plots e ideias são realmente dignas da série original. Só que eles foram tão mal desenvolvidos que acabaram virando uma desgraça sem fim.
resultando em uma experiência péssima. De qualquer forma, eu fico feliz que esse pesadelo envolvendo The Law House finalmente acabou. Afinal, não tem motivos para Nick prosseguir com mais conteúdo dessa série live action, não é mesmo? Ah, qual é? Mas é isso, eu acho que é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!